A paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa noite para deixar uma mensagem de Jesus para o teu coração. Amém. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punharam à porta do templo chamada Formosa, para pedir uma esmola aos que entravam. E ele, vendo Pedro e João, que ia entrar ao templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, filtrando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E levantou logo aos seus pés, ao tornozelo, e firmaram. E soltando-se ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todos os povos ouviu andar e louvar a Deus. Até aqui, em nome de Jesus. Aquele aleijado, aquele coxo que estava ali todos os dias à beira, na porta da Formosa, aonde era colocado todos os dias para ele pedir uma esmola, para ele sobreviver de alguma esmola que aos que entravam naquele local, à beira da Formosa, naquela hora, a hora da oração, era a hora nona, era às 3 da tarde. Era a hora do sol mais escaldante da tarde. E aquele homem estava ali todos os dias pedindo uma esmola. E nesse dia era o dia do milagre dele. João e Pedro ia passando e ia entrar. E ele, logo que viu ele, já pediu uma esmola. E Pedro e João olhou nele, filtrou os olhos nele e disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu não tenho ouro e nem prata, mas em nome de Jesus de Nazaré, anda. E Pedro disse a ele: anda. E aquele coxo que já há muitos anos ficavam ali pedindo esmola, e desde o ventre da mãe ele já era coxo, ele já era aleijado, ele já não andava. Então ele dependia daquela esmola para ficar ali pedindo todos os dias para sobreviver. Aquele homem era escravo daquele lugar. Aquele homem era escravo de pedir esmola. Mas o dia dele chegou. Foi o dia de um grande milagre, que Pedro usou o nome de Jesus Nazareno. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Anda em nome de Jesus. Aquele homem olhou nele e logo eles olharam nele e ele foi abençoado por esse grande milagre. Eles seguraram a mão dele e ele se afirmou os tornozelos e ele ficou firme e já saiu saltando, andando, louvando a Deus. Porque Deus tinha aquele dia um grande milagre na vida daquele homem. Aquele homem ia pedir esmola pela última vez. Ele pediu, se ele ficasse ali recebendo só uma esmola, o milagre não tinha acontecido. Mas aquele homem, naquele dia, Deus já tinha marcado o dia do milagre desse homem. Esse homem
deixou de ser escrava daquele sol escaldante, daquele sol que batia todos os dias na cabeça dele ali. E ele ficava ali todos os dias, porque as pessoas só sabiam catar ele e levar e colocar lá para pedir uma esmola. Mas aquele homem foi liberto naquele dia que o João e Pedro passou. E Pedro disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Anda. Quantas vezes nós somos escravos por alguma situação? Quantas vezes nós achamos que para nós não tem mais jeito, que a gente ficar ali sendo escrava de uma situação já tá bom, a gente se conforma com tudo isso. Mas não, aquele homem estava ali naquele dia, porque era o grande milagre dele. E muitas vezes nós colocamos nesse lugar, em lugar de humilhação, em lugar onde você está ali pedindo uma esmola, mas nem sempre sabe, nem sempre você vai ganhar aquela esmola. Então nós não devemos ficar sendo humilhado dessa forma. Esse moço, esse senhor, essa pessoa ficou ali. Aquele homem foi curado, aquele homem deixou de ser escravo, aquele homem passou a ir dentro da Formosa, aquele que ficava ali fora, aquele que era humilhado ali fora, porque muitas vezes passava gente que nem olhava nele. Muitas vezes pessoas, né, já estava cansada de ver aquele homem ali e nem pedia, nem ajudava nada, só passava. Mas Pedro e João teve compaixão daquele homem ali, mas Pedro viu que se desse uma esmola, ele continuaria todos os dias ali. E Pedro fez diferente. Pedro falou o nome de Jesus de Nazaré. Então, o Nazareno, quando ele usa o nome, o Nazareno, esse nome tem poder de fazer infinitamente mais. Esse nome fez a cura daquele homem. O grande milagre aconteceu na beira daquela Formosa. E quando ele entrou no templo, quando ele entrou lá para dentro, e as pessoas ficou, né, todo espantado, admirado, porque já via aquele homem ali há muito tempo pedindo esmola, mas de repente aquele homem está lá dentro louvando a Deus. Como é maravilhoso nós poder louvar a Deus, engrandecer pelas nossas bênçãos, que muitas vezes nós recebemos as nossas bênçãos do Senhor e no dia seguinte nós já esquecemos que nós recebemos um grande milagre, uma grande cura, né? Aquele homem, né, saiu saltando, pulando de alegria. Muitas vezes nós recebemos a nossa bênção e nós nem comentamos, nós ficamos para nós não exaltamos o nome do Senhor. Muitas vezes nós não contamos aquele milagre que Jesus faz para nós. Jesus tem feito milagre para nós todos os dias. Então, é uma reflexão para nós pensar, para nós refletir que quando Deus faz algo para nós, quando nós pedimos, o nosso milagre chega. Deus está sempre nos atendendo, fazendo que nosso milagre chegue até nós. Mas quando nós recebemos a graça do Senhor, a bênção do Senhor, nós esquecemos que o Senhor fez um grande milagre nas nossas vidas. Todos os dias nós recebemos milagre do Senhor. Ao acordar já é um milagre do Senhor nas nossas vidas. Ao levantar, nós temos que agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos vivos, porque nós estamos aqui de pé, porque o Senhor nos deu a graça. O milagre do Senhor Jesus é conosco todos os dias. Vamos agradecer tudo aquilo que nós temos de bom na nossa vida, aquilo que vem de ruim muitas vezes vem para nos fazer nós crescer na presença do Senhor. Quantas vezes nós esquecemos de agradecer? Quantas vezes nós pensamos que o nosso milagre não vai chegar? Quantas vezes nós pensamos que Deus não está fazendo nada e Deus está fazendo, até mesmo no nosso levantar.
Pensa nisso. Pensa o quanto nós somos ingratos na presença do Senhor. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco todos os dias. Vamos agradecer, vamos fazer com igual esse homem fez. Vamos saltar de alegria, vamos regozijar o nome do Senhor Jesus, porque Ele fez milagre, Ele faz milagre até hoje. Bastamos que nós pedimos e que nós exercitamos a nossa fé. Quando nós exercita a nossa fé, o nosso milagre acontece, porque o nosso Deus Todo-Poderoso está ali, olhando para ver até onde vai a nossa fé. Quantas vezes somos injustos, recebemos e não agradecemos. Quantas vezes nós paramos no tempo e queremos, e muitas vezes nós ficamos ali em certa situação porque nós não pedimos, porque nós não pedimos a Deus o nosso milagre. E o Senhor Jesus está esperando que nós venhamos pedir o nosso milagre. Assim como foi, né? Aquele homem que ficava naquela maca, lá no tanque de Bedesda, ele ficou lá, né, esperando que as águas se movessem, mas ele esperava que alguém colocasse ele lá, naquele lugar, que quando a água se movesse, alguém colocasse ele lá dentro para ele ser curado, né? E ele nem precisou disso, né? Jesus já chegou nele e curou antes que ele entrasse nessa água, porque quando Jesus perguntou para ele, né, o que ele queria, e ele falou que queria ser curado, e aquele homem foi curado. Mas aquele homem também esqueceu de falar que a fé dele era maior para Jesus curar ele ali, antes dele entrar naquela água. Né? Ele achou que ele conversando com o mestre, ele ainda tinha que entrar dentro do tanque de Bedesda para ser curado. E o pastor Jesus, né, fez uma pergunta a ele e ele falou, né, que queria ser curado. E Jesus, vendo que ele ainda achava que ele tinha que entrar dentro do tanque para ser curado quando a água chacoalhasse, quando as águas balançassem. Não, Jesus curou ele ali mesmo, bastou uma palavra e Jesus curou aquele homem. Pega a tua maca e anda, né? Pega a tua maca e vá. E aquele homem foi curado também. Há quantos milagres nós temos na Bíblia, há quantos milagres nós temos para relatar. E os milagres que acontecem na nossa vida todos os dias, né? Nós temos que agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso e não podemos ser ingratos com o nosso Deus, porque Ele faz infinitamente mais. Cada dia é um milagre na nossa vida. Cada dia, cada situação que acontece na nossa vida é um milagre na nossa vida. Vamos crer, vamos agradecer, porque o Senhor Jesus está conosco todos os dias e é isso que nós devemos entender. Que o nosso Deus é o nosso Pai, é o nosso ajudador, é o nosso socorro bem presente. E o Senhor Jesus disse que Ele é a lâmpada para nossos pés, então é nele. Se nós não pedir por Ele, se nós não pedir a Ele, como que vai ser a nossa vida? Então é com Ele, é por Ele que nós temos que estar aqui, mas nós temos que agradecer a Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, receba aí que é de Deus. Amém. Glória a Deus.